tudo bem contigo? Eu espero que sim, com você e a sua família. Estou de volta. Vamos para mais pérolas, tá? Experiências que eu vivenciadas, né? Aqui e ali eu sinto que existe a necessidade de se falar. Você que é novo aqui, obrigado, viu? Tu és bem-vindo. Fica à vontade. Muito bem, então lá na academia, após os exercícios, eu geralmente subo para fazer a esteira e depois da esteira eu vou fazer alongamento. E ali conversando com uma colega, uma jovem, né? Gente, eu não sei nem como foi que deu início. Primeiro eu falei do meu canal, né? E ela disse que ia acessar, eu falei os assuntos e tal. Eu disse, compartilha com tua mãe. Ela disse, tudo eu converso com a minha mãe. Aí daí começou a história, né? Eu disse, você é filha única? Ela disse, não, somos 4, 2 irmãos e 2 irmãs. Eu pedi para minha mãe, eu disse assim, mamãe, a senhora quer ser só minha mãe ou quer ser minha mãe e minha amiga? Porque a amiga, a gente confidencia muita coisa. Se for só mãe, tem coisas que a gente não confidencia. Eu achei tão engraçado ela falando assim. Aí a mãe disse, eu quero ser sua amiga, minha filha, também. Pronto, e que bênção, né? E aí eu falei, né, que em 2000 eu tinha feito uma entrevista com meus pais já estão com o Senhor. Minha mãe em 2007 e meu pai em 2010. Então, eu falei da importância da gente captar a informação dos nossos pais, né, dos nossos familiares, né, as gerações passadas. Eu fiz aquela entrevista ali, a gente conseguiu muita informação. E ali eu na época era DVD, tirei cópias e entreguei para cada irmã e irmão uma cópia daquela entrevista. Ela disse que interessante, ela disse que falou que está com desejo de fazer um livro das receitas da família. Eu disse, muito bem, eu motivei, né, tal. E ela disse assim, a senhora sabia que só eu sei como foi que meu pai e minha mãe começaram a namorar? Meus irmãos não se ligam muito não. Aí eu disse, que pena, né? Porque enquanto os pais estão vivos, é o momento da gente conversar com eles, né? Eles têm tanta experiência, tanta história para contar, não é verdade? E ela ficou assim, bem interessada. Eu sugeri, eu disse, faz isso, né? Eu disse, olha, é muito importante fazer quando os pais estão vivos. Por isso, tem muitos filhos que após a morte dos pais, aí vão chorar, vão se lamentar, vão pedir perdão à mãe. A mãe não está mais aqui, a mãe não está ouvindo mais. Tudo que tem que ser feito tem que ser enquanto os pais estão aqui. Então, eu me lembrei de algumas passagens bíblicas e eu quero compartilhar aqui com vocês, tá certo? Inicialmente, o grande exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou procurar não demorar muito, tá? Jesus Cristo tinha ido com seus pais para a celebração da Páscoa em Jerusalém. Ele estava com 12 anos, né? E após o término da festa, toda a comitiva voltou e ele ficou ali no templo, né? Ele foi ali discutir, conversar com os doutores da lei. E seus pais, ao final daquele dia, perceberam a ausência dele, né? Assim, não notaram que ele não estava com eles ali e começaram a procurar, porque toda ali tinha a parentela, os amigos, né? Os vizinhos, viam uma grande comitiva e voltava todo mundo junto, né? Deduziram que eles estavam ali, mas procuraram nada. Decidiram voltar para Jerusalém. Gente, passaram 3 dias procurando Jesus. E ao terceiro dia foi que decidiram chegar no templo. Quer dizer, deveria ter sido o primeiro lugar, né? Tudo bem, mas vamos lá. Então, quando o viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe, filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. Então,
Descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. O seu pai era carpinteiro, né, tinha uma profissão, e com certeza Jesus Cristo foi o carpinteiro, né? O carpinteiro ajudava seu pai, é também conhecido como Nazareno, porque foi criado em Nazaré, ali cresceu, né? E ali a palavra do Senhor, ela não mostra detalhes do 13, 14, 15, não. Dá um pulo de 19 anos para frente e já inicia mostrando ele batizando, né, ele se batizando nas águas por João. João a princípio não queria, mas ele disse: é necessário que se cumpra toda a justiça, porque ele tomou a forma corpórea do homem, o homem pecador, não que ele fosse pecador, mas ele veio nos reconciliar com o Pai, né? Ele homem perfeito, puro, santo, precisava dar a vida dele em nosso lugar. Ele quis ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, após o batismo, Jesus Cristo, pelo Espírito, foi levado para o deserto, ali jejuou 40 dias, ali, e sendo tentado pelo diabo, né? E várias tentações, ele venceu as tentações, e ele vai para a Galileia, e ali começa a ensinar, e as pessoas o louvavam, né? Assim, ficavam encantados, maravilhados com a sabedoria de Jesus Cristo, né? E então ele chega até Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, né? E entrando ali no dia de sábado na sinagoga, como era o costume dele, né? Que ele fazia, ali ele levantou-se para falar, para ensinar, e foi dado para ele as escrituras, o livro do profeta Isaías. Eu vou ler aqui, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então Jesus Cristo ali, ele se identificou como sendo o enviado de Deus, o ungido de Deus, né, que veio anunciar, proclamar, ele veio trazer as boas novas da salvação, exatamente por meio dele. E ali, ao final daquela palavra, ele foi expulso da cidade, quiseram precipitá-lo do monte abaixo, mas ele simplesmente passou no meio deles e deu início ao ministério dele aos 30 anos de idade. Então, Jesus Cristo, ele foi um exemplo de filho de Deus, que ele veio já pronto e foi colocado no ventre de Maria e foi submisso aos seus pais, era-lhe sujeito, obediente, né? Ele cresceu, ele teve uma profissão, ajudou seu pai, sua mãe, tinha seus irmãos também, que é claro, a Bíblia deixa bem claro que ele tinha seus irmãos, e ele foi o nosso maior exemplo de filho. Primeiramente ao Pai Celestial, aleluia, e aos seus pais na terra. Eu vou ler mais passagens aqui que falam. Eu vou ler 2 passagens do Antigo Testamento e uma nas cartas de Paulo. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, aleluia. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino.
Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. E aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinando, ele fala aos Efésios e aos Colossenses, basicamente é a mesma palavra, né? Acrescenta algo mais. Eu vou ler aqui. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Lá em Colossenses, ele manda os filhos obedecerem aos pais no Senhor, porque isto é agradável ao Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Louvado seja Deus. Então é isso. A obediência, o respeito aos pais é mandamento do Senhor, né? É o primeiro mandamento com promessa. Está lá no livro do Êxodo, quando o Senhor entregou a Moisés os mandamentos, as leis, né? As ordenanças, as instruções ali. E ele fala que os filhos devem honrar seus pais. Nós sabemos que tem pai e mãe que é narcisista. É aquele tipo de pai e de mãe que ele é egoísta, ele grita com o filho, ele exige do filho e ele lança no rosto do filho tudo que tem feito por ele, né? Então isso não é o modo de educar seu filho. A educação tem que ser com amor, disciplina quando necessário, porque é bíblico. Mas os pais, então, vocês viram aí que eu li, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Muitos pais, eles instigam os filhos, eles irritam os filhos. Isso não é bíblico, é errado. Os pais têm que amar os filhos, têm que honrá-los. É como eu sempre cito, Mateus 7,12, faça com o outro que gostaria que fizesse com você. Os pais, eles precisam respeitar os filhos, eles querem ter a reciprocidade, né? Querem que os filhos o respeitem, que o ame primeiro. Você tem que dar o exemplo primeiro. Então, filho, filha, obedeça seus pais, respeite seus pais, converse mais com seus pais. Eles têm tanta história, né? Aqui eu eu sou muito falante, eu gosto muito de falar, eu gosto muito família, eu sou muito família. Família é projeto de Deus. Então é isso, tá? Deus abençoe você, jovem, independente da idade, adulto, né? Mas casado, já pai com filhos, até avô, mas seus pais ainda estão vivos, respeite seus pais. Pai não é parente, pai é pai. Mãe é mãe, mãe nunca deixa de ser mãe. Então, filho, filha, respeita teu pai, respeita tua mãe, conversa com teus pais, ore pelos seus pais, peça conselhos aos seus pais. Os pais só querem o melhor para os filhos, né? E você, pai e mãe também, respeite seu filho, ame seu filho, cuide do seu filho, dê bons conselhos para o seu filho e não provoque a ira dos seus filhos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima pérola, se o Senhor permitir.